Toda hora que eu converso com os clientes, eu recebo pelo menos 5 dúvidas sobre o aluguel de uma casa aqui nos Estados Unidos. Como é que faz para alugar um imóvel? E a gente vai tirar essas dúvidas agora. Olá pessoal, Vandrei Pereira aqui com vocês no canal Minha Casa na Flórida. Se você ainda não se inscreveu no nosso YouTube, inscreva-se. Se você não segue no Instagram e nossas redes sociais, siga, porque você vai ter muita informação de graça e você já vai entendendo como funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, para você que tem o sonho, de ter um imóvel por aqui. Vamos aos pontos, 5 pontos importantes para você na hora de alugar uma casa. O que você já tem que se perguntar? Primeira coisa, localização. Onde você quer morar? E aí você não sabe, você fica perdido. Eu posso morar, o sonho de morar perto da Disney, mas eu devo morar mais próximo dos brasileiros? Porque os brasileiros moram em alguns redutos, assim, alguns lugares que todo mundo gosta de morar próximo, Enfim, onde você deve morar? Será que eu devo morar um pouco mais distante e pagar um pouco mais barato? Tudo isso você já tem que colocar numa balança. Se você tem filhos, você vai precisar de escola para os seus filhos, você vai precisar estar perto de alguma escola, seja elementary, seja middle school ou high school. Se você não tem filhos, se você não tem essa preocupação, os filhos estão muito pequenos, você pode morar em qualquer outro lugar, independente aí do seu endereço. E a localização também vai influenciar nos seus custos. Por quê, Vandrei? Primeiro, o valor do imóvel. Se você mora num lugar um pouco mais distante dos centrinhos, você vai pagar um pouco mais barato. Se você quer morar um pouco mais afastado, de repente você vai morar próximo de um local que só tem uma rodovia de acesso, você vai gastar mais em combustível e de repente também mais em pedágio. Mas, em compensação, você vai poder morar numa casa um pouco maior e vai poder pagar um pouco menos. De repente uma casa até com uma estrutura mais bacana, com uma piscina, não só a piscina do condomínio, mas uma estrutura legal de casa que você pode morar um pouquinho mais distante. E aí nós temos várias cidades aqui ao entorno nas quais as pessoas moram. A gente tem amigos que moram em Claremont, moram em Sanford, moram em Maitland, moram em Ponciana, moram em Lake Nona. Todas essas cidades que eu estou falando para vocês são cidades um pouquinho mais afastadas do entorno aqui dessa região de Orlando, desse centrinho de Orlando, estão nesse entorno de Orlando. Mas são excelentes lugares, são lugares lindos, maravilhosos e é só você me perguntar que a gente faz um tour com você por lá. Segundo ponto, você quer morar numa townhouse ou você quer morar numa single family home? O que é isso, Vandrei? A townhouse é aquela casa que é uma casa, não é um apartamento, mas ela é uma casa ao lado da outra e muitas vezes elas são completamente grudadinhas assim umas nas outras, entendeu? E às vezes você tem blocos de casas, você tem aqui 5 casas, depois você tem mais 5 casas, essas são as townhomes ou townhouses. São casas, tá pessoal? Você mora no térreo, às vezes tem segundo piso, normal. E às vezes você mora numa single family, que é aquela casa que você tem um entorno, você tem um pouco de jardim, às vezes a casa é completamente cercada, com a fence, que a gente chama aqui, que é a cerca, e provavelmente essas casas também podem ter a chance mais de ter uma piscina. Townhouse tem piscina também? Tem townhouse com piscina e tem single family com piscina. A diferença é, normalmente uma single house, uma single family home custa um pouco mais cara para alugar do que uma townhouse, tá? Porque ela tem um valor diferente, o terreno, você tem um pouco mais de área, mas é importante que você decida onde você quer morar, se você quer ter um vizinho logo do seu lado ou se você quer ter uma casa, onde você pode fazer todo barulho, a criançada pode quebrar tudo e ninguém vai reclamar de nada. Tem que pensar nisso. Mas aí vem o terceiro ponto. Gostou da single family, Pois é. Mas aí se você tem quintal e se você tem piscina, você tem manutenção, isso mesmo. Provavelmente no seu aluguel vai estar incluído algum valor. De repente você paga um aluguel de $2.000 numa casa de 3, 4 quartos e você já tem incluído naquele aluguel a manutenção do seu gramado ou a manutenção da sua piscina. Vandrei, tem aluguel que engloba tudo? Pode ter, eu ainda não vi, mas deve ter. Mas com certeza o aluguel é um pouquinho mais salgado. Então você tem que colocar no balanço aí. E não é só pagar. Se de repente você mesmo quer cortar essa grama, De repente você mesmo quer fazer esse trabalho. Mas será que você vai ter tempo para fazer esse trabalho? Eu já tive clientes aqui que quando olharam o gramado da casa, falaram assim, é lindo, mas eu não quero cortar essa grama, já que eu que vou ter que cortar ou eu vou ter que pagar alguém para cortar. Vamos procurar outra coisa.
E depois tem outra coisa, quando você mora em casa, você tem que levar em consideração que algumas manutenções dessa casa, de repente trocar uma lâmpada ou fazer algum tipo de manutenção, é claro que se você está alugando um imóvel, o dono desse imóvel é responsável pela manutenção dos eletrodomésticos que estão na casa, porque eles já são da casa, tudo que é da casa é de responsabilidade do ar-condicionado, você não vai mexer em nada disso. Nada disso, mas às vezes se você aluga um apartamento, por exemplo, dentro de um complexo de apartamentos, os caras trocam até a lâmpada para você. Né? Então assim, você tem que ver o que você gosta de fazer. Mas numa casa, obviamente, às vezes você tem um espaço de garagem, aí você pode colocar lá suas ferramentas, se você gosta de fazer alguma coisa, né, algum trabalho manual em casa, super bacana, e os americanos amam isso, você sabe, as garagens são entulhadas, de repente é uma opção para você também. Mas tem que levar em consideração, casa dá um pouco mais de trabalho, especialmente se ela for single family home, aquela casa com quintal, com área para você fazer e depois você tem que cuidar. Olha, o próximo ponto ele é muito importante na hora de alugar uma casa aqui na Flórida, que são os pets. Se você tem cachorro, gato, ou iguana, ou porquinho, ou bode. Tem uma menina na internet que tem um bode, tá fazendo um maior sucesso. Mas é lá no Nordeste do Brasil. Então, assim, se você tem pets, para você alugar um imóvel aqui é um pouco mais complicado. Porque você tem restrições de raças, você tem um cachorro muito grande ou um cachorro considerado, né, mais agressivo, se você tem um pastor alemão, olha gente, eu amo todos os bichos, tá? Eu amo todos os animais, eu só estou te falando do mercado. Se você tem um pastor alemão, se você tem um Rottweiler, se você tem um Pitbull, especialmente essas 3 raças, você vai ter mais dificuldade de alugar uma casa. É verdade, você vai ter mais dificuldade. Pode ter gente que aceita, pode, mas você vai ficar mais restrito, entendeu? Se você tem raças pequenas, se você tem gatos ou raças menores, você tem mais facilidade. Ainda assim, muitos imóveis, muitos donos de propriedade de casas não aceitam inquilinos com pets, não aceitam, definitivamente. Eles escrevem lá assim, ó, no. Eles escrevem não, e não adianta o corretor ficar quebrando a cabeça e ligando e perguntando se eles vão aceitar, porque se já está escrito lá que ele não aceita, é porque ele não aceita. Aqui na Flórida, nos Estados Unidos, as coisas são diferentes, tá? Como não tem o choro do preço, a gente também não pode ficar tentando quebrar muito a cabeça. A não ser que você conheça o dono da casa, você conheça o corretor daquela casa, então você trava ali um diálogo, entendeu? Mas se você não conhece, muito dificilmente ele vai aceitar alguém que tenha pet, sendo que a casa não aceita pet. E outra coisa, tem que pagar para ter o pet, tá, pessoal? Tem que pagar 200, 300, 400 dólares às vezes por pet, por animal. Uma vez só você paga, né? Mas por animal, você vai alugar um imóvel, você vai pagar 400 dólares para o seu cachorrinho poder morar com você, tá? Você vai pagar uma vez só, né? O aluguel é todo mês, mas o pet você paga uma taxa fixa ali naquele começo, né? Assim que você entra, para você poder ter o pet. Se você tem 2 pets, 800 dólares, ou 600 se for 300 dólares, enfim, tem que pagar e não tem jeito. Então, se você tem pet, é mais complicado. Bom, e para fechar, como faz para aplicar? Aqui a gente chama de aplicação, tá, pessoal? Sempre que você for tentar alugar um imóvel, se você fosse registrar para alugar um imóvel, você faz um application, tá? Você tem lá um link, provavelmente vai ser online, que você tem que preencher com todos os seus dados e você tem que colocar praticamente a sua vida inteira ali, tá? Mas o que mais se leva em consideração na hora de fazer uma aplicação para uma casa, especialmente? Casa é muito diferente de apartamento, porque o apartamento não, assim, 99% das vezes ele é administrado por um complexo, ele tem um office, ele tem uma galera lá que administra. Casa, ainda que ele esteja dentro de um condomínio, dentro de uma área de condomínio, ela tem um dono e aquele dono coloca as regras dele, entendeu? Então ele vai aceitar muitas vezes que eu só aceito inquilinos que tenham credit score, ou seja, que tem um score de mais de 700 pontos. Tá? O score aqui, o crédito, você sabe que ele é medido em pontos. Então, se você tem um crédito de 500, 600, às vezes você não consegue alugar uma casa. Então, crédito, primeiro ponto. Segundo ponto, quanto você ganha. Você tem que comprovar no papel quanto você ganha. Ou você mostra o seu olerite, né, o seu pay stubs, que a gente fala aqui,
o seu pagamento, ou você mostra o seu extrato bancário, o seu bank statement, tá bom? Você tem que comprovar. Ah, mas eu recebo tudo em dinheiro e eu não tenho como comprovar. I'm sorry. Não vai dar, vai ser bem difícil, a não ser que você conheça a pessoa e tudo mais. Mas, gente, pensem da forma mais formal possível. Então vai ser um pouco mais complicado, tá? E o terceiro ponto que eles também levam bastante em consideração é o seu histórico de aluguel. Se você estava num local, se você já alugou alguma coisa, se você era um bom pagador, ou se você de repente já teve até uma ordem de despejo, se você já teve o que a gente chama aqui de eviction, se você já foi despejado do imóvel. Durante a pandemia isso foi muito comum e muita gente tem lá no seu background, lá no seu histórico, um registro de despejo. E isso é um problema, infelizmente. E outra coisa, Criminal Report, eles vão checar se você tem alguma coisa na polícia, se você já teve algum registro, seja por barulho, seja alguma coisa, se você já teve algum registro na polícia, tudo isso vai ser checado, vai ser levado em consideração para que você entre no imóvel. Então, assim, é um processo e por isso nós corretores estamos aqui para ajudar você. E quanto custa para alugar uma casa, Vandrei? Hoje, tá? $1.200 para 2 quartos, 1.400 para 3 quartos, 1.700, $2.000 para 4 quartos, aí você já consegue uma casa com piscina e por aí vai. E fale com a gente, se inscreva no canal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem um outro vídeo que a gente fala também sobre aluguel de apartamento, tá? Quais são as diferenças e quais são os pontos mais importantes. E tem muitos outros vídeos aqui no canal, o nosso contato está aqui, tire todas as suas dúvidas no WhatsApp, o WhatsApp está aqui também na nossa descrição do vídeo e eu espero você no nosso próximo. Minha Casa na Flórida, o seu sonho. A gente realiza o seu sonho de morar aqui na Flórida. Até lá.